Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados diletos irmãos, estamos estudando a palavra de Deus, livro de Apocalipse. Hoje eu gostaria de trazer uma exposição do capítulo 12 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 6. Eu vou dividir o capítulo 12 em 3 áudios. Então, eu estou gravando com calma, estou procurando comentar versículo por versículo, para que os irmãos possam crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Eu, presbítero Gregório, estou usando um linguajar simples, sem usar as linguagens teológicas, sem usar uma linguagem escatológica, para que os irmãos possam compreender aquilo que eu tenho proposto ao falar do livro de Apocalipse. O capítulo 6, o capítulo 12, o versículo 1 até os versículos 6. Eu já comentei os 11 capítulos anteriores, mas hoje eu quero comentar exclusivamente o que está escrito aqui do versículo 1. Diz assim: E viu-se um grande sinal no céu. Ou seja, viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. A sua cauda levava após si, ou seja, a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas dos céus, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Muito bem, amados, eu disse que eu vou dividir o capítulo 12 em 3 áudios. Então hoje eu quero comentar os 6 primeiros versículos. A palavra de Deus diz assim: viu-se grande sinal nos céus. Ou seja, um grande acontecimento. A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então ele afirma que há um grande sinal nos céus. Então vamos entrar agora nesta nova parte do livro de Apocalipse. Nós vemos que
Os primeiros 11 capítulos trouxeram acontecimento. O primeiro capítulo foi a introdução, onde João começa a ter a visão. O capítulo 2 e o capítulo 3, Jesus manda João escrever carta para 7 igrejas. No capítulo 4, João vê os céus abertos, recebe uma ordem para subir até os céus, ele sobe aos céus em espírito. E até o presente momento, João se encontra nos céus, diante do trono de Deus. E ele vê, diante do trono de Deus, um livro, no capítulo 5, um livro todo selado. Este livro, não era possível que alguém pudesse nem sequer olhar para esse livro. João chora desesperadamente e é consolado por um dos anciões, que diz para ele sobre o cordeiro que venceu, o leão da tribo de Judá que venceu, para ser digno de não somente olhar para o livro, mas também para pegar este livro e desvendar os mistérios que estava escrito nesse livro. João nos conta, nos relata a abertura de cada selo traz-nos acontecimento profundo, grandioso, que nos espanta, algumas nos atemoriza. Alguns acontecimentos nos levam a ter grande temor. E após a abertura dos 7 selos, João vê 7 anjos que estão em pé com 7 trombetas prontas a tocar. No toque de cada trombeta, começa grande calamidade sobre a face dos acontecimentos relatados no livro de Apocalipse. A primeira trombeta, a terra é punida, a terça parte da terra é devastada com grande calamidade. No toque da segunda trombeta, uma montanha ardendo em fogo é lançada sobre o mar. A terça parte da criatura marítima é morta com a punição do toque da segunda trombeta. O toque da terceira trombeta, Deus volta seu olhar para os rios, para as águas doces. Uma estrela cadente cai sobre as águas, tornando a água poluída, amarga, incapaz de consumo próprio. Na quarta trombeta, Deus pune o sol, a lua, as estrelas. Tudo isso devido ao pecado que contaminou o céu, terra, água, rios e o mar. Na quinta trombeta começa os 3 últimos acontecimentos que nós chamamos dos 3 ais. E eu comentei, por último e derradeiro, o toque da 7ª trombeta. Hoje eu entro numa nova fase do livro de Apocalipse, onde João diz: vi grande sinal no céu. Então entramos agora nesta nova parte do livro, uma nova fase que se inicia. E ainda encontramos visões. Nós encontraremos visões das batalhas espirituais ou das batalhas celestiais. O que acontece na terra é resultado das batalhas espirituais ocorridas nos céus. João vê uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é esta mulher? Quem poderia ser esta mulher vestida de sol
com a lua em seus pés, tendo uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem, de fato, é esta mulher? Pelo fato que ela dará à luz o filho que se tornará rei. Deixa bem claro que esse filho varão desta mulher se assentará no trono. Alguns teólogos, alguns comentaristas, eles dizem que esta mulher é Israel físico, e que o filho varão desta mulher e os 144 mil que foram selados com o selo do Deus vivo. Eu, presbítero Gregório, não concordo com esse pensamento desses teólogos. Eu acredito que esta mulher seja Jesus, ou seja, o filho dessa mulher seja Jesus, e que esta mulher representa a noiva do Cordeiro, ou seja, a igreja de Cristo. Então, se Jesus é o filho varão, então sugere que esta figura representa a própria Maria, mãe de Jesus. Mas como ela é uma visão celestial, como é uma visão que traz-nos a figura, aqui é algo maior do que a Maria. Não poderia ser a Maria, então. Ela é algo maior. Esta mulher representa, na verdade, o povo de Deus, como quando a Bíblia traz referência a mar, ele fala sobre nação, sobre reinos. Quando a Bíblia se refere a povos, ou seja, quando se refere a muitas águas, refere a multidão. Então, eu acredito que esta mulher não seja Maria, mas o povo de Deus, a noiva, como podemos perceber pela descrição. Ela é vestida de sol, ou seja, o sol é a glória, é algo que resplandece. Ela tem a lua debaixo dos pés. Sol e lua são os dois luzeiros principais. São luzes principais dadas por Deus para iluminar a terra. O povo de Deus serve também como a luz do mundo. Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz. Aquele que vem a mim não terá trevas. Então, se esta mulher está vestida com o sol e tendo a lua em seus pés, ela representa o povo de Deus, porque o povo de Deus serve como a luz do mundo, o mundo que está em trevas. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, versículo 14 até 16. Revelando ao mundo a luz da revelação divina. Vários teólogos apoiam este entendimento, porque esta mulher está coroada de 12 estrelas, ou seja, símbolo de vitória, símbolo de vencedores. A coroa representa que somos vencedores. Mas esta mulher está coroada com 12 estrelas, que são símbolo do povo de Deus, as 12 tribos de Israel, ou 12 apóstolos de Cristo.
Então, se nós voltamos para o Antigo Testamento, para o Velho Testamento, encontraremos dentro do Antigo Testamento linguagem que nos dá consistência em pensar no povo de Deus. Povo de Deus dando a luz. O livro de Miqueias disse: apoderou-se de ti dor como da dor que está para dar a luz. Isto trazendo uma profecia ao povo judeu. Ele diz: sofre de dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar a luz, porque agora sairá da cidade e habitará no campos, e virá até a Babilônia. Ali, porém, será libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. E tu, Belém, Eufratas, pequenas demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti, Belém, Eufratas, sairá o que há de reinar em Israel, e cuja origem são desde o tempo antigo, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 4, verso 9, até o versículo 10, e também o capítulo 5, verso 2. Isaías traz algumas mensagens no capítulo 54, 1, que fala sobre isso. Não é apenas o povo físico de Israel, então, nem apenas o remanescente israelita, não seria apenas os 144 mil, nem apenas aqueles que voltaram do cativeiro, pois o descendente desta mulher são as pessoas obedientes em Jesus. Nós vamos ver isso logo mais à frente, lá no versículo 17 do capítulo 12. O versículo 2 diz que esta mulher, ela estava grávida, que achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormento para dar à luz. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. O povo fiel a Deus, o povo que se manteve fiel a Deus, esperou durante muito tempo. É como se estivesse em uma gestação prolongada, ansioso para a vinda do Messias. Da primeira promessa dada por Deus lá no Éden, na queda de Adão e Eva, em Gênesis 3, verso 15, as promessas foram se renovando para Abraão, para Isaac, para Jacó. Depois veio as profecias por meio dos profetas. Nos últimos anos do Antigo Testamento, passaram-se gerações, milhares de anos, grande expectativa. Alguns se mantiveram fiéis na expectativa de ver o Messias. Vemos o caso de Simeão, de Ana. Simeão e Ana se mantiveram no templo de Deus. Mantiveram-se no templo de Deus, na expectativa de que ali eles pudessem contemplar a glória, a manifestação, a chegada do Messias. Lucas relata isso no seu livro, no capítulo 2, verso 25 a 38.
A esperança da chegada do Cristo, então, era guardada tanto por Simeão quanto por Ana. Quanto povos fiéis se mantiveram ansiosos, como se estivesse numa gestação, aguardando a vinda do Messias. Até que chegou o período em que Cristo nasce. Agora o versículo 3 diz: viu-se também um outro sinal no céu. O primeiro grande sinal foi a mulher gestante, a mulher grávida. Agora diz que viu-se também outro sinal. Aqui não está dizendo que é um grande sinal. Um outro sinal no céu. E eis, aqui ele diz, um grande dragão, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Quem é esse dragão? Eis um dragão. É o segundo sinal desta cena, é de um dragão. Este é a primeira de 12 vezes que nós estaremos vendo a palavra dragão aparecer no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse irá falar 12 vezes acerca do dragão. Não há dúvida sobre a identidade do dragão. Vamos observar o significado das suas características. Ele é grande, então ele é poderoso. Não tem poder absoluto igual ao poder de Deus. Mas ele é poderoso, ele tem poder, embora seu poder seja limitado. Isso fica evidente ainda nesse capítulo, quando nós observamos que ele tem a força de arrebatar após ele a terça parte das estrelas. Então ele é um adversário. Ele é vermelho, tem a cor de sangue, porque o sangue representa morte, ou seja, Jesus chamou Satanás de homicida desde o princípio, em João 8, verso 44. Ele tem 7 cabeças, ou seja, a cabeça associa-se à inteligência. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o diabo ele é inteligente, é astuto. Ele é capaz de seduzir, ele é capaz de enganar. A primeira vez que aparece na Bíblia, ele é representado como uma serpente, o animal mais sagaz de todos os animais que existia no Jardim do Éden. No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1. A mesma astúcia continua. Ele não perdeu a sua sagacidade. Ele ainda continua reinando. Ele é chamado de Deus deste século, de Deus deste mundo, o príncipe deste mundo. Jesus, inclusive, chama ele de Deus deste mundo, que cegou o entendimento do ser humano. Então, ele continua ameaçando os servos de Deus. Nós vemos no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo fala alguma coisa acerca dele, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. O apóstolo Paulo diz que o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, esta criatura, este dragão, ele tem 10 chifres. Os chifres reforçam a ideia da sua força. Sempre que a Bíblia faz referência a chifre, significa que este ser tem força, tem autoridade. Animais usam o seu chifre para lutar. E o chifre representa o poder militar
de homens, de nações. Daniel, capítulo 8, verso 3, até o versículo 8, faz referência sobre os poderes representados através do chifre. Então, este dragão terá 10 reis ou 10 reinos, dando a ele autoridade, dando a ele uma força bélica, uma força militar, uma força que autoriza ele a matar. Por isso que ele é vermelho como sangue. Na cabeça, 7 diademas. Diademas são adorno de realeza. São as palavras que aparecem apenas 3 vezes no Novo Testamento. Diademas aparece 3 vezes no Novo Testamento e tudo no livro do Apocalipse. Então, diademas são símbolo de realeza. Esse dragão, ele vai se tornar rei. Jesus já chamou ele de príncipe das trevas. Ele se tornará rei, irá governar o mundo com seu poder, apoiado por 10 nações, 10 reinos. Então, ele tem em sua cabeça 7 diademas. Provavelmente também serão 7 autoridades com poderes máximos. Quando eu olho essas passagens, eu vejo homens poderosos de nações apoiando ele, homens com autoridade máxima, 7 autoridades com poderes militares, com poderes de decidir sobre o que vai acontecer sobre a terra. Nós vemos um representante dos Estados Unidos fazendo a viagem para o Oriente. Seria uma viagem de 2 dias, mas já está praticamente indo para 5º dia, costurando as alianças para que esta guerra cesse ali em Israel, fazendo as alianças para que cesse a guerra. Mas quando este dragão se manifestar, haverá uma aliança de poder bélico. 7 homens com poderes de realeza estarão apoiando este dragão. Então, nós vemos que no Novo Testamento aparece 3 vezes a palavra diademas, e todas elas é no livro de Apocalipse. Então vamos ver, aqui no capítulo 12 aparece a diadema do dragão. No capítulo 13, verso 1, são as diademas da besta que surge do mar. E em Apocalipse, capítulo 19, verso 12, são as muitas diademas, que é do verdadeiro Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que é a diadema de Jesus, o Filho de Deus. E este dragão, no versículo 4 diz, a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas dos céus, a quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Muito bem, vamos fazer uma pequena reflexão. Nós sabemos a história que nos relata sobre um querubins, um guardião de Deus, um ser que recebia adoração nos céus, que se rebelou contra Deus, que almejou ser maior do que Deus,
de colocar o seu trono acima do trono de Deus e de assentar-se no seu trono e se tornar Deus, o governante de todas as criaturas de Deus. Esse ser, ele seduziu a terça parte dos anjos. A terça parte dos anjos apoiaram a sua causa, lutaram em favor dele, ao ponto de haver uma guerra nos céus. Essa terça parte das estrelas que esse dragão arrasta com sua cauda e lança sobre a terra, são os anjos que se rebelaram contra Deus, que apoiaram a causa do dragão. E a eles não foi dado mais autoridade de permanecer nos céus e se tornaram o exército do dragão, o exército do inimigo de Deus. Ou seja, se tornaram seres decaídos, seres diabólicos, aqueles que nós chamamos de demônios. Então, a terça parte das estrelas, que aqui diz que o dragão arrastou com sua cauda e lançou para a terra, são os anjos que apoiaram a sua causa. E o próprio dragão, agora se encontrando na terra, ele se encontra de frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de que lhe devorasse o filho quando ele nascesse. Então, nós vimos aqui a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. A terça parte das estrelas dos céus, que eram os anjos, e ele lança para a terra. Ele é considerado destruidor. Mostra o seu poder, lançando para a terra um terço dos anjos dos céus. Certamente enfatiza o poder do dragão. Possivelmente sugere o seu poder para afligir e perseguir os fiéis. Existe uma profecia no livro de Daniel que emprega uma linguagem semelhante para mostrar o poder de um inimigo sobre os servos de Deus. No livro de Daniel, capítulo 8, verso 10, e também no versículo 24, o dragão, neste contexto, perseguiria os fiéis de Deus, os filhos de Deus. Mas no momento, o interesse dele aqui no livro do Apocalipse é o próprio filho varão que vai nascer. Ou seja, o próprio filho desta mulher que nascerá. O dragão, então, ele se deteve em frente da mulher, a fim de devorar o filho quando nascesse. João nos apresenta com a imagem do dragão forte e faminto. Um dragão que está faminto, ele diz um grande dragão, mas está faminto, olhando para a mulher grávida, com um desejo enorme de matar e devorar o filho, com um desejo enorme de destruir o filho desta mulher. Jeremias descreve o rei da Babilônia como um monstro que devorou o povo santo. No capítulo 51, versículo 33, desculpa, irmãos, até o versículo 35, mas aqui, em Apocalipse, encontramos algo mais profundo. O diabo espera o nascimento de Jesus para devorá-lo. O diabo espera a encarnação de Jesus. O verbo se tornando carne. O verbo nascendo numa forma humana. O diabo esperando pacientemente, mas com fome, para devorar o Filho do Altíssimo. Mas a encarnação de Jesus trouxe a batalha agora que tinha sido travada nos céus para a terra. Jesus assumiu a forma humana.
Jesus nasce numa forma humana, com as suas fraquezas, para enfrentar o adversário. Este fato torna Jesus unicamente qualificado para servir como nosso sumo sacerdote, como sendo o nosso pastor, como sendo o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Ele, na nossa semelhança, ele foi tentado, mas sem pecar. Eis que o livro de Hebreus 4, verso 15 nos apresenta. Ele, o Senhor Jesus, voluntariamente se submeteu à vontade do Pai. Quando houve uma reunião nos céus, quando Deus interroga a quem enviaremos, porque não foi encontrado um justo sequer. Ninguém nos céus se apresentou. Os serafins se mantiveram calados, os arcanjos se mantiveram calados, os querubins se mantiveram calados, os anjos se mantiveram calados. Então o Filho do Pai, o primogênito de Deus, levanta-se e apresenta, diz: envia-me a mim. O Pai avisou a ele tudo que iria sofrer, tudo que lhe passaria. Teria perseguição, passaria pela morte da cruz, teria que suportar dores atrozes, sofrimento, mas ele diz: envia-me a mim. Ele diz: ninguém tem o poder de tirar a minha vida, mas eu dou a minha vida, e eu tenho o poder de assumi-lo novamente, diz ele. Então a Bíblia nos informa que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido aqui a figura humana de Jesus, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É isso que Filipenses capítulo 2, verso 7, até o versículo 8 diz. Então o diabo fez de tudo para derrotar Jesus durante esse período que ele estava vulnerável na forma humana. Não somente durante os 40 dias de provação no deserto, em que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, mas durante toda a vida terrestre de Jesus, até a morte na cruz. Satanás tentou vencer o Filho de Deus. Satanás tentou vencer, matar o Filho de Deus. Ele viu a sua chance quando Jesus se fez carne, quando o Verbo se tornou carne, quando o Verbo nasceu na forma humana. Ele esperava a chegada de Cristo, com a vontade de devorá-lo. Ele não queria somente ferir o calcanhar, porque havia escrito que ele feriria o calcanhar do homem, lá no livro de Gênesis 3, verso 15, quando Deus diz que o Filho do Homem esmagaria a cabeça de Satanás e Satanás feriria o seu calcanhar. Ele não queria simplesmente ferir o calcanhar, ele queria dominar. Ele queria destruir não somente a humanidade, ele queria destruir a Deus. Ele queria destruir o Filho de Deus na carne, na forma humana. O Verbo que se tornou carne. Ele queria matar, mas ele não queria somente matar, ele queria devorar. Mas a Bíblia nos diz, informa, no versículo 5, que esta mulher dá luz a um filho varão. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Lembra-vos quando Jacó abençoou a Judá, ele diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu.
O cetro não arredará de Judá até que venha Siloé. Jesus é o Siloé de Deus. Ele regerá as nações com cetro de ferro. E Jesus foi arrebatado após ressuscitado. Ele foi arrebatado para os céus, onde ele se assenta no trono de Deus, ao lado de Deus, à destra de Deus. A Bíblia então nos informa que esse filho nasce, que ele há de reger todas as nações com poder. O filho varão é Jesus. Não é os 144 que alguns teólogos nos informam. Diversas profecias do Velho Testamento mostram que ele veio para reinar sobre as nações com o cetro de ferro. Salmo 2 fala sobre isso. A passagem mais importante nos fornece uma linguagem que traz a profecia com que Cristo é perseguido e que os cristãos também serão perseguidos. Em Atos do Apóstolo, capítulo 4, verso 23 até 31, começa a grande perseguição da igreja de Cristo. É uma das grandes profecias que alimentava a esperança de Israel durante séculos antes do nascimento de Jesus. O propósito da vinda de Jesus focaliza o ponto de conflito com o diabo, com Satanás. Satanás aparece como um dragão com suas cabeças, com seus chifres, com suas diademas, querendo matar o Filho de Deus, querendo devorar com seu poder. Ele mostra seu verdadeiro ser o rei do mundo, mas ele sabe que a sua posição como rei nunca será estabelecido. Se ele não vencer o Messias, se ele não vencer o Filho de Deus, ele vai ser destronado. Toda a esperança diabólica de uma vitória, do mal vencer o bem, depende desta luta contra o Filho que nasceu. Se ele não conseguir devorar o Messias, o dragão não vai se estabelecer como monarca dos reinos da terra. E é por isso que ainda ele vai tentar de toda maneira, por isso ele vai tentar destruir o Filho de Deus. O seu filho, então o filho desta mulher foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Quem espera os detalhes do drama, com cada estratégia dos acontecimentos que há desta batalha, quem luta como verdadeiro soldado de Cristo, se torna adversário desse opressor. Cada movimento de tropa terá que procurar assumir o seu lugar. Ou você se alista no soldado, como sendo soldado de Cristo, ou você se torna soldado desse dragão. Toda a vida terrestre de Jesus é resumida em um versículo que afirma que a sua vitória é absoluta, do nascimento até a coroação nos céus, onde Jesus atualmente se assenta à destra do Pai, no Santo dos Santos. A missão bem-sucedida de Jesus é resumida neste versículo. Veja Atos do Apóstolo, capítulo 2, verso 22 a 23. O livro de Hebreus, capítulo 9, verso 12. Eu não quero entrar em detalhes, pois estou estudando o livro de Apocalipse, mas estes versículos tornam um dos mais poderosos na Bíblia, pela sua vinda perfeita, pela sua morte sacrificial, pela sua ressurreição de entre os mortos. Jesus se torna vitorioso sobre o diabo, sobre o dragão. Antes de entrar em mais detalhe, eu quero dizer que o dragão e seus servos, ele quer destruir o verdadeiro rei, ele quer vencer
Ele quer ser o vencedor, ele já tentou, já induziu os religiosos a matar o Filho de Deus, mas ele vai tentar destruir. Agora, a mulher, no versículo 6 diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela se sustentasse durante 1260 dias. Aqui fala sobre uma profecia que ainda vai acontecer. A mulher aqui se refere à igreja de Cristo, que terá que um dia fugir para o deserto, nos 3 anos e 6 meses, ou seja, os remanescentes que estarão abrigados em lugar seguro, no período, nos 3 últimos anos, de 3 anos e 6 meses, da grande perseguição, da grande tribulação. Então, a mulher que é a igreja, que é a noiva, representa o povo de Deus, ela vai se encontrar diante do dragão furioso, frustrado, não conseguiu destruir o filho. Agora, ele quer destruir a igreja, ele quer destruir o povo. Mas essa tentativa também leva à frustração. O dragão sofre mais uma derrota. O povo de Deus, representado pela mulher, os servos de Jesus fogem para o deserto por um período. O deserto, ele abrigou, no Velho Testamento, ele abrigou Moisés quando ele fugiu do Egito. Ele abrigou o povo de Israel quando saiu da opressão do Egito. Foi para o mesmo deserto. Elias fugiu da ira de Jezabel, foi para o deserto. Foi conduzido até Horebe. Então, aqui a mulher foge para o deserto para escapar da ira do dragão, da serpente. O lugar para que nele possa ser sustentado. Deus providenciou esse lugar. Então, amado, eu quero encerrar. Amanhã eu voltarei falando mais. Senão não poderei postar esta mensagem. Que Deus vos abençoe. Graça e paz. Amém e amém.